e viva. A palavra do Senhor diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel falando, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluia. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Aleluia. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Aleluia. Aleluia. Ô Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. Eu não sou nada, eu sou apenas um transmissor dessa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor fala com cada um, no seu secreto, no seu particular, mas hoje eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco aqui nesse ambiente coletivo, nesse ambiente de adoração, que o Senhor transborde dentro de nós o teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, conduz essa mensagem conforme a tua vontade, Senhor. Que nada saia do controle do Senhor, mas que tudo seja feito e falado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor de Ezequiel é uma palavra muito forte, muito tremenda. E a gente começa observando, a primeira coisa que a gente observa é: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel começa dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. Quando a mão de Deus está sobre nós, quem é que pode impedir o agir de Deus? Se a mão de Deus está comigo, quem é que pode me impedir de chegar onde Deus quer que eu chegue? Se a mão de Deus está sobre mim, quem pode me impedir de ir além daquilo que eu posso imaginar? A palavra do Senhor diz, lá em Isaías 43:13, agindo Deus, quem me impedirá? Em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, uma primeira informação muito importante desse texto é que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Talvez se a mão do Senhor não estivesse sobre a vida daquele profeta, ele não teria visto a visão. Se a mão do Senhor não estivesse sobre a vida daquele profeta, ele não teria visto o vale de ossos secos e também não teria visto o milagre do Senhor naquele lugar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que a mão do Senhor precisa estar sobre nós. Nós precisamos andar debaixo da poderosa mão do Senhor. Se quisermos ver os milagres do Senhor acontecer, a vida do Senhor acontecer, nós precisamos estar debaixo das mãos poderosas do Senhor. Uma segunda coisa que a gente observa nesse texto, estou trazendo aqui algumas informações gerais sobre o texto, é: o Espírito do Senhor levou Ezequiel até o meio do vale. Ezequiel não foi sozinho, não foi por vontade própria. Eu vou porque eu quero ir. Não. O Espírito do Senhor pegou Ezequiel e falou: venha, eu vou te levar a um lugar. E levou Ezequiel e colocou Ezequiel no meio do vale. E o meio, eu achei muito interessante essa palavra, eu fiquei refletindo sobre essa palavrinha, que às vezes nos passa desapercebido algumas
algumas pequenas palavras. Mas Deus colocou Ezequiel no meio do vale. Quando nós estamos no meio de um lugar, a gente pode olhar para todos os lados, a gente tem uma visão ampla, uma visão geral do ambiente. Se eu estiver no meio do salão, eu estou aqui na ponta. Na ponta eu não consigo ver o que está atrás, eu não tenho uma visão privilegiada. Mas se eu estiver no meio, eu consigo ver o que está na minha frente, atrás, ao redor. Eu consigo ter uma visão privilegiada da situação. Então, Deus levou Ezequiel e colocou Ezequiel no meio do vale. Quem anda pelo Espírito de Deus não satisfaz a sua própria vontade, a vontade da sua carne, mas quem anda pela vontade de Deus, quem está debaixo da mão do Senhor, se permite andar pelo Espírito de Deus. A palavra do Senhor lá em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E 1 João 2,6 diz: aquele que afirma permanecer nele, deve também andar como ele andou. Então, nós vemos que a mão do Senhor estava sobre o profeta. E o Espírito do Senhor conduziu o profeta para o meio do vale. Falou: agora, Ezequiel, você está no meio, olhe para todos os lados e observe. Eu acredito que o profeta ficou ali observando e falou: meu Deus, que lugar é esse? Que lugar sombrio, que situação triste. Um monte de ossos espalhados. A gente vê aquelas cenas trágicas de um acidente, por exemplo, de avião, onde a gente vê os corpos ali mutilados, né? Eu particularmente não gosto de ver, mas tem pessoas que gostam. E aí você vê um pedaço aqui, outro pedaço acolá, e eu fico imaginando a cena ali para Ezequiel. Não eram corpos, eram apenas ossos espalhados e aquele negócio nebuloso, aquela situação bem triste. Ezequiel olhando para aquele monte de ossos, e eu creio que ele pensando: o que eu estou fazendo aqui? E em seguida Deus começa a conversar com Ezequiel, e ele faz uma pergunta para Ezequiel. Mas antes dele fazer essa pergunta, a Bíblia ela diz: olha, tinha muitos ossos. Não era só 1, 2, 3 ossinhos, não. A palavra do Senhor diz que a quantidade de ossos eram enormes. Se não bastasse ser muitos ossos, ainda a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Alguma tradução diz que os ossos eram mirrados e muito secos. Não bastava ser ossos, não bastavam ser corpos, restos mortais. Precisava ser ossos mirrados, talvez partidos ao meio, cortados. Precisava também ser ossos muito secos, que indicava ali para a gente que os ossos estavam há muito tempo ali, né? Diferente de Lázaro, que só estava 3 dias, esses ossos, para estarem num nível de sequidão, eles estavam ali há muito tempo. Então, Ezequiel observa aquele cenário. Deus queria mostrar para Ezequiel que o cenário era o pior possível, o que seria impossível de se resolver. Ezequiel, na sua condição humana, olha para aqueles ossos e fala: não tem nada aqui, Senhor. O que o Senhor quer comigo? Não tem nada aqui. Não bastavam ser ossos, precisavam ser muitos. Não bastavam ser ossos, precisavam ser ossos muito secos. Às vezes a gente olha para a situação da nossa vida e a gente fala: mas Senhor, a humilhação do pobre, né? Tem uns memezinhos, né? O universo, quando humilha o pobre, humilha valendo. Não acontece uma coisa, não acontecem muitas de uma vez só. Era a situação aqui de Ezequiel, não era apenas um conjunto de ossos, um esqueleto. Eram muitos ossos e muito secos. Então Deus começa ali a conversar com Ezequiel e fala: filho do homem, será que esses ossos poderão viver? E aí me chama a atenção logo esse filho do homem. Ele não fala profeta, ele não fala Ezequiel, ele fala filho do homem. Em outras situações também Deus se refere a Ezequiel como filho do homem. No hebraico, esse filho do homem é Ben Adão, que significa filho de Adão, que quer dizer para nós um ser humano mortal. Então Deus queria enfatizar ali a fragilidade e a mortalidade de Ezequiel. Olha, Ezequiel, você é até um profeta, mas você é tão fraquinho, você é apenas um ser humaninho que não tem poder nenhum. Olha para esses ossos, você pode fazer alguma coisa? Não. Do homem, você é apenas um filho do homem, você é apenas um ser humano mortal. Deus queria lembrar Ezequiel que mesmo ele sendo profeta, a sua mortalidade
mortalidade não podia gerar vida. Então, a nossa mortalidade não pode gerar vida. Nós não podemos gerar vida, por mais que nós venhamos a orar, interceder, às vezes até se desgastar, jejuar. Nós não podemos fazer nada. Porque quem gera vida é apenas o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos apenas como um intercessor, mas nós não podemos, infelizmente, fazer nada, porque nós somos os filhos do homem, o filho de Adão. Uma outra parte importante, quando Deus questiona Ezequiel: e aí, filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? Um dia aqueles ossos estavam vivos. Um dia aqueles ossos eram pessoas. Por isso que a palavra diz: podem esses ossos tornar a viver? Quem sabe um dia a gente olhou para uma situação da nossa vida e falou: poxa, era tão bonito, Senhor, era tão cheio de vida, Senhor, mas eu tinha tudo, Senhor, essa área aqui, olha, era tão legal, poxa, Senhor, eu sorria tanto, e agora, Senhor, está morto. E agora, Jesus? Deus pede, faz essa pergunta para a gente: e aí, você acha que pode voltar a viver esses ossos? Deus queria testar a fé e a confiança de Ezequiel. Será que Deus não sabia que aqueles ossos poderiam viver? É uma pergunta retórica. Deus queria apenas testar Ezequiel para ver o quanto Ezequiel confiava nele. Ele faz essa pergunta e Ezequiel responde sabiamente, né? Reconhecendo a sua incapacidade, mas também reconhecendo o poder de Deus. Ezequiel responde: tu sabes. Eu não sei, Senhor. Por mim, pela minha capacidade humana, eu sei que não. Mas o Senhor sabe o que o Senhor pode e o que o Senhor quer fazer. A resposta de Ezequiel então revela que ele reconhece que ele é incapaz, humanamente incapaz. Ele é o filho do homem. Mas também ele reconhece que Deus é soberano e que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Então ele fala: Senhor, tu sabes. E aí começa a coisa mais linda desse texto, onde Deus fala. Deus convoca Ezequiel para proferir a sua palavra. Deus diz: profetiza, filho do homem. Profetiza esse vale de ossos secos. Profetizar é falar a palavra do Senhor. Profetizar é pregar a palavra do Senhor. Profetizar é se posicionar diante do problema. Senhor, está ruim, está difícil, mas eu profetizo que está bom. Eu profetizo, Senhor, que vai acontecer. Eu profetizo porque a tua palavra me garante que eu posso profetizar. Eu profetizo porque o Senhor disse que não há nada impossível para ti. Eu profetizo, Senhor, porque a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo porque o Senhor disse que o Senhor pega aquele que é solitário e faz habitar entre os príncipes. Eu profetizo, Senhor, porque o Senhor disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor, ele convoca Ezequiel: Ezequiel, olha para esses ossos e profetiza. Porque mediante aquilo que você profetizar, eu vou fazer um milagre. Mediante aquilo que você se posicionar, eu vou fazer um milagre. Deus nos garante isso. Profetiza, filho do homem. Se posiciona. Os ossos estão secos, mas profetiza. Diz aos ossos: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Problema, ouça a palavra do Senhor. Briga, ouça a palavra do Senhor. Portas fechadas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer. Então Deus, ele convoca Ezequiel. Ezequiel profetiza. E Ezequiel, ele começa ali a profetizar. E Deus, ele começa a restaurar aqueles ossos. E é muito interessante que Deus restaura aquele vale de ossos seguindo uma lógica anatômica. Deus usa ali uma ciência para mostrar para a gente que tudo tem um propósito, que tudo tem um processo e que não podemos pular as etapas do processo, porque Deus, ele é organizado e ele precisa seguir
as etapas do processo. Primeiro, Deus ele começa dizendo assim: olha, assim diz o Senhor, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Deus ele começa anunciando: olha, eu vou fazer esses ossos viverem. Aleluia. Deus anuncia o seu objetivo de dar vida àqueles ossos. Ele anuncia que vai colocar o espírito, porque para Deus o espírito é mais importante do que o corpo. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é mais importante do que aquilo que está ao nosso redor, do que aquilo que nós tenhamos ou deixamos de ter. Então o Senhor ele fala: eu quero dar vida. Eu quero dar vida. E aí ele continua fazendo. Deus é organizado, ele segue o processo para a formação do ser. Se pular uma etapa, o corpo não será saudável. Imagina se Deus começasse criando a pele e não criasse a carne. Não teríamos um corpo saudável. Ou se ele criasse a carne e não colocasse a pele, não teríamos um corpo saudável. Mas ele começa ali a criação do ser a partir daqueles ossos, mas de uma forma organizada. Deus ele fala assim: olha, tem os ossos, já temos o osso. Os ossos são estruturas rígidas, mas que também tem uma função importante no corpo. Os ossos sustentam o corpo e protegem os nossos corpos, os nossos órgãos vitais. Depois Deus começa a colocar os tendões. Por cima dos ossos ele coloca os tendões, que são uma estrutura mais fibrosa, como se fossem várias cordinhas. Eu achei bem legal essa analogia. Várias cordinhas, né, de fibras, que vão também ligar os músculos aos ossos. Sem os tendões, os músculos, a carne, elas seriam apenas massas escorregadias dentro do nosso corpo. Então é preciso que os tendões segurem, colhem ali, liguem o osso à sua carne, aos músculos. E os tendões, eles também têm o seu colágeno, ele é bem forte, para poder também ajudar na sustentação do corpo. Os músculos são estruturas também fibrosas, um pouco mais mole do que os tendões, que geram movimento, que dão força e estabilidade para o nosso corpo. Vejam como Deus ele vai organizando o corpo de acordo com aquilo que o ser humano precisa para sobreviver. Ele precisa de sustentação dos ossos, de firmeza. Ele precisa dos tendões para começar a dar os movimentos e fazer o ligamento. Mas ele também precisa dos músculos que dão força e vão ajudar a estabilizar o nosso corpo. E aí ele fala, tem algumas traduções, nessa minha não fala, mas uma tradução, eu acredito que na King James, que eu vi, ele fala, além dos tendões, ele fala músculos, depois ele fala carne. Ele faz essa distinção. Eu fui procurar um pouquinho mais sobre essa distinção. E a carne, na biologia, músculos e carne seriam a mesma coisa, porque a carne ela é utilizada mais quando o animal é abatido, então é utilizado mais como alimentação. Mas em alguns lugares eu encontrei a carne sendo colocada como os tecidos moles, como a gordura do corpo, ou também como alguns órgãos que a gente tem dentro do nosso corpo, tá? Então eu coloquei aqui a carne como a gordura, tecidos moles, gorduras e alguns órgãos. A gordura ela serve para guardar energia e também para regular a temperatura do nosso corpo. Então, além dos nossos músculos, a gente também precisa da gordurinha, claro que numa determinada medida, mas a gente também precisa da gordura para poder organizar a nossa temperatura, dar equilíbrio na nossa temperatura, e é na gordura que a gente armazena a energia. Aquele dia que a gente não come tão bem, né? O nosso corpo vai lá buscar nas gorduras para nos dar energia. E por último, Deus cria a pele. A pele é uma barreira protetora do nosso corpo contra os agentes externos. A pele permite sensações, é o acabamento final do corpo humano. Então vejam como Deus é lindo, né? Ele vai organizando o corpo humano ali de acordo com aquilo que ele achava funcional. E de uma forma que ficasse essas maravilhas assim bonitas, né? Glória a Deus. Vejam que Deus ele vê o ser humano por completo. Deus não vê apenas o espírito, ele fala:
O objetivo principal é colocar o Espírito e dar vida. Mas para que eu cumpra esse objetivo principal, central, eu preciso criar o ser humano cada passo, passo a passo. Eu preciso dos ossos que já estão aí, eu preciso juntar os ossos, eu preciso colocar os tendões, eu preciso revestir com os músculos, eu preciso colocar as gorduras e depois eu preciso colocar uma pelezinha por cima para ficar bonitinho. Imagina a gente sem pele, né? Tem uns zumbis por aí nos filmes e a gente vê alguma coisa parecida, né? Não seria muito agradável de se ver. Mas graças a Deus que vê a gente por completo e pensou no nosso corpo todo certinho. E aí depois ele fala, depois da pele, ele fala que vai colocar a respiração. A respiração é importante porque faz a gente viver, né? É através da respiração que a gente puxa o oxigênio do meio ambiente e a gente elimina o gás carbônico, que é tóxico para o nosso corpo. A respiração também ajuda a gente a controlar o estresse. Já viram? Está estressado, respira, conta até 10, porque a respiração também tem essa função de organizar ali o nosso sistema central. E por último, Deus, na sua infinita soberania, sopra o Espírito que vivifica aqueles ossos. Porque Deus não quer que a gente seja apenas bonecos de carne andando por aí. Deus quer que sejam pessoas, seres vivos, pessoas cheias de vida. João 6,63 diz assim: o Espírito é quem vivifica. Por mais que a gente queira resolver uma situação que esteja morta, a gente não consegue com a força do nosso braço. A gente só consegue se posicionar diante da situação e profetizar e dizer: assim diz o Senhor, vai acontecer porque o Senhor vai fazer. Amém. E o Senhor faz. Mas a gente precisa entender que é Ele quem faz. E aí eu trago algumas lições práticas desse texto, de uma forma bem breve. A primeira lição prática que a gente pode tirar desse texto é: Deus restaura o impossível. Aleluia, glória a Deus. Deus restaura o impossível. Não importa o cenário, não importa a quantidade de ossos secos, não importa se o sonho morreu há muito tempo, não importa se há muito tempo a gente deixou de sonhar, não importa se aparentemente está tudo destruído, não importa se a porta está tão trancada que parece que tem 7 chaves trancando essa porta. A palavra diz lá em Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. Então Deus restaura o impossível. Deus não importa o cenário que estamos vendo, Deus faz além daquilo que podemos ver. A gente pode olhar e ver apenas ossos secos, mas para Deus, Deus olha e fala assim: não, meu filho, isso é apenas um cenário propício para fazer um milagre. Isso é apenas um cenário que eu vou fazer vida, que eu vou criar vida. Quantos impossíveis você já viu na Bíblia? Só temos crente aqui, crente já de longas datas. Lembra de Maria, de sua virgindade? Possível uma mulher virgem engravidar e dar à luz a um filho? Impossível. Lembram de Moisés na frente do mar, que estendeu o cajado e o mar se abriu? Possível aos olhos humanos o mar se abrir? A ciência até tenta explicar, diz que o mar era muito baixinho, por isso que a galera conseguiu andar a pés enxutos praticamente. Certo, vamos supor que a ciência tenha razão e o mar era baixinho, por isso que aquela área onde eles estavam era tão rasinha que eles conseguiram atravessar. E como é que o exército de Faraó se afogou se era tão baixinho? Explique isso, ciência. Então, das duas, uma. Ou Moisés abriu, depois fechou e matou todo mundo afogado, ou Deus fez um milagre maior ainda, afogando todo mundo num rasinho. O impossível aconteceu. O impossível aconteceu ali. Lembram de Josué e as muralhas? Muralhas caíam aos gritos. Meu Deus, precisava ter
muito barulho, muita trepidação mesmo para as muralhas caírem. Não era esse murinho dessa parede aqui, não. As muralhas daquele tempo eram muralhas mesmo, grandes. Mas caiu ao som dos gritos do povo de Deus. E aquele exército que fugiu, ouvindo 4 leprosos entrando na cidade. Lembra dessa história? Os 4 leprosos estavam lá na beira lá da cidade. A gente vai morrer aqui mesmo. Um olhou para o outro. A gente vai morrer. Vamos para a cidade? Mas lá eles vão matar a gente. A gente já está aqui, vai morrer aqui, melhor morrer lá de barriga cheia. E aí eles foram. Quando eles foram, o povo pensou que era uma multidão chegando. E ó, foi-se embora todo mundo. Ao som de 4 leprosos. Eles entraram na cidade, não tinha mais ninguém. Vamos aproveitar que não tem ninguém, vamos comer, se esbaldar. Milagre, o impossível aconteceu. E a viúva e as suas vasilhas? Quantas vasilhas será que aquela mulher encheu? A Bíblia não fala, mas uma botijinha, ela encheu muitas vasilhas. Era impossível, mas aconteceu. E aí eu faço uma pergunta: quantas coisas Deus já fez na sua vida? Porque às vezes a gente olha assim para a Bíblia e fala: poxa Deus, cada história é mais linda do que a outra. Mas na minha vida, Senhor, eu estou tão triste, eu estou sofrendo tanto, não acontece, Deus, é muito problema. Já parou para contar quantas bênçãos o Senhor já fez? Como diz a canção, né? Conte as bênçãos. Quantas são? Quantas coisas o Senhor já fez por você? Você nasceu? Temos aí um milagre. Você cresceu saudável? Talvez alguns mais ou menos. Mas estamos aqui, fortes, saudáveis, sãos, né? Na medida do possível, né? E a nossa família? Família linda Deus nos deu. Ah, mas sempre tem briga, sempre tem confusão. Aquele momento de família que sempre sai farpas. Mas Deus nos deu uma família. Nós não estamos sozinhos no mundo. Vejam que bênção. Deus nos deu uma família linda. Nos deu um pai, uma mãe. Muitas vezes não nos aceitam, muitas vezes nos cobram. Mas eu tenho certeza que diante de uma situação de perigo, vão nos defender. Vão fazer tudo para nos salvar. E Deus nos deu. E ainda que Deus não tenha nos dado uma família física, ou que ainda que a gente não tenha uma família de sangue, o Senhor ele sempre coloca famílias de coração na nossa vida. Quantos irmãos, quantos amigos que são mais chegados que irmãos? O Senhor ele tem feito isso. E os nossos relacionamentos? E o nosso casamento? Profetiza, filho do homem. Por favor, profetiza. Deus ele tem feito grandes coisas. E o emprego, que talvez era o emprego dos seus sonhos, a profissão dos seus sonhos. Poxa, eu nunca sonhei em ser uma advogada, mas hoje eu sou. Eu nunca sonhei em passar em concurso público, mas hoje eu passei. Maquiador profissional. Vejam que honra. Doutor em agronomia. Menino. Por favor. Vejam quantas coisas o Senhor tem feito. E quantos bens materiais o Senhor nos tem dado? Obrigada. Tem dado casa, tem dado carro, moto, dinheiro para comer aquela pizza no final de semana. Não tem faltado a passagem para vir à igreja, para ir trabalhar. O Senhor ele tem feito grandes coisas. Então conte as bênçãos. Deus quer restaurar o vale de ossos secos da nossa vida. Mas a restauração não pode ser apenas física ou estética. Ele quer curar as feridas da nossa alma. Deus quer restaurar o nosso amor próprio. Deus quer restaurar o nosso prazer em viver. Deus quer restaurar os nossos sonhos e projetos. Deus quer nos fazer sonhar novos sonhos e fazer novos projetos. Porque Ele é Deus. Aleluia. Deus não se limita ao que nós pedimos. Ele faz além. Efésios 3:20, eu já falei esse versículo algumas vezes. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
A gente pensa uma coisa, a gente projeta uma coisa, planeja uma coisa, mas o que a gente pensa, o que a gente projeta ainda é tão pequeno diante de tudo aquilo que Deus quer fazer. Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então Deus restaura você. O poder da palavra profética. Deus criou todo o universo com o poder da palavra. Salmos 33:6 diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Deus também dividiu conosco o poder da palavra. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Como nós estamos utilizando esse poder? Será que nós estamos usando a nossa boca para profetizar coisas boas? Ou será que nós usamos a nossa boca para amaldiçoar? Ou será que nós usamos a nossa boca para dizer não vai dar certo? Não está dando certo. Onde Deus fala, a morte e a vida estão no poder da tua boca, da tua palavra. Aleluia. Da tua profecia. Aquilo que você profetizar, assim será. Por isso, não vamos abrir nossa boca para dizer que não vai dar certo, mas vamos abrir nossa boca para dizer vai dar certo. Ah, mas a minha mente. Quando vier o pensamento à mente, Senhor, aí vem aquele pensamento, não vai dar. Vai dar em nome de Jesus, porque o Senhor prometeu. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, vai dar, vai acontecer. Glória a Deus. A OAB vai sair. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é fiel. Profetiza, profetiza, profetiza sem parar. Não se canse de profetizar até você ver os ossos se juntarem. Aleluia. Quando começamos a declarar a palavra de Deus, até os ossos secos e mortos precisam se mover. Glória a Deus. Nem os ossos secos vão ficar parados ao som da palavra de Deus. Usar a palavra de Deus e o nome de Jesus é estratégia. Lá em Marcos 4:41, os discípulos, diante da situação que Jesus manda parar o mar, ele fala: quem é esse que até os ventos e as ondas me obedecem? Aleluia. Ao nome de Jesus, até os ventos e as ondas do mar me obedecem. É verdade. Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma de guerra contra os nossos inimigos. Aleluia. E não, os nossos inimigos não é o nosso irmãozinho que está do lado. É verdade. O inimigo está muitas vezes usando o nosso irmãozinho. É verdade. Mas muitas vezes os nossos inimigos estão dentro da gente, os nossos pensamentos. É verdade. E por último, a necessidade do Espírito Santo. O sopro do Espírito é que traz a vida verdadeira. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós nos posicionamos e profetizamos, mas é o Espírito de Deus quem sopra a vida nessa situação. Amém. É o Espírito de Deus que faz criar carnes e tendões e pele nos ossos secos. É preciso reconhecer que precisamos do Espírito Santo todos os dias, porque Ele é o nosso conselheiro. Não adianta ter um corpo funcional, ter uma vida confortável, se não tiver o Espírito Santo de Deus. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta ter tudo e não ter Deus, porque ter tudo e não ter Deus é não ter nada. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. O Espírito Santo é a nossa força. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E às vezes, diante de toda a situação, nos posicionamos, profetizamos. Às vezes nós precisamos parar e observar aquilo que Deus vai fazer. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Chegou o momento que Ezequiel já tinha terminado de profetizar. E ele parou e só observou o que Deus fez. Aleluia. Assim como Ezequiel,
Deus está nos chamando para um posicionamento diante das adversidades da vida. Ele nos faz um convite. Profetiza, filho do homem. Profetiza aos ossos secos. Profetiza ao Espírito para entrar no corpo morto. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe da nossa incapacidade. Ele sabe da nossa humanidade. Ainda assim, Ele nos autoriza a usar a sua palavra como garantia da nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. Usar a palavra de Deus é ter a certeza que nós vamos sair vitoriosos daqui. Porque nós estamos usando a melhor arma, a palavra de Deus. Deus quer ver a nossa fé e a nossa confiança nele diante dos problemas que se levantam. Deus nos chama a ser o Ezequiel na nossa casa. Deus nos chama a ser o Ezequiel do nosso relacionamento. Deus nos chama a ser o Ezequiel do nosso trabalho. Deus nos chama a ser o Ezequiel da nossa família. Deus nos chama a ser o Ezequiel quando observamos um cenário seco e morto e declararmos a sua palavra viva e deixar que Ele faça com que os ossos se juntem e deixar que Ele crie carne e que Ele dê vida. Então nessa noite Deus Ele nos convoca. Se posicione diante do vale de ossos secos e profetiza, filho do homem. Porque como você profetizar, as coisas vão acontecer. Não porque você está profetizando, mas porque eu vi a sua fé, porque eu vi a sua determinação, porque eu vi o seu posicionamento e porque eu, Senhor, vou fazer. Porque eu sou Deus. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Porque eu sou fiel. Mesmo quando você é infiel, o Senhor Ele é fiel. Eu te convido a ficar em pé. Nós vamos orar, fazer essa oração. Eu pedi a Adriane para colocar o louvor. Eu te convido a fazer essa oração. É uma oração de posicionamento. Deus está nos chamando a nos posicionarmos diante das situações. Aquela situação que você acha que é um vale de ossos secos, que aparentemente não tem solução. Deus te convida a profetizar.